Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, né? E no Salmo 82, Salmo de Asaf, ele engrandece o nome de Deus, né? E fala que Deus é exaltado acima de tudo, todos os deuses. Lembrando que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual se deu em tempo oportuno por resgate de muitos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E nesse salmo fala assim: vós sois deuses, sois filhos do Deus Altíssimo. É interessante que esse salmo fala da concretização do projeto de Deus. Eu quero dizer nessa manhã que o propósito do seu nascimento é ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo e uma pequena cópia do Santo de Jesus de Nazaré. Leia Romanos 8, 29. Você vai ver que Deus, ele fez um modelo, ou seja, Jesus é o modelo, o Filho de Deus é o modelo. E agora ele vai nos transformando em imagem dele. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então, quando Deus criou o ser humano, criou Adão, a palavra Adão é da terra, e ele criou ele para ser filho, mas deu o direito de escolha. É interessante que no Éden havia 2 árvores, a da vida e do conhecimento. A Bíblia, quando você obedece, ela é vida e bênção. Quando você desobedece, ela é morte e é maldição. É interessante que o mundo vai ser julgado pela palavra. Leia João capítulo 3, verso 18 a 20. Agora o Salmo diz, eu disse, vós sois deuses. Não, sois filhos do Deus Altíssimo. Na realidade, Jesus, quando ele foi para o Pai, assentou-se à direita de Deus, enviou o Espírito e nos deu poder. Olha que coisa! Nós não somos deuses, mas somos filhos do Deus Altíssimo e temos poder para fazer obras. Nós podemos, então, hoje, mandar embora todo o mal. Podemos hoje abençoar pessoas. Podemos hoje ser uma bênção nessa terra como Jesus foi. Você nasceu para ser filho de Deus. Mas nessa manhã Deus te dá o direito de escolha. Você pode ser filho de Deus ou filho do outro. Leia Efésios capítulo 2, verso 3. Você já era filho do outro. A Bíblia fala filhos da ira, Efésios 2, 3. Mas o dia que você entregou sua vida para Jesus, João 1, 12, você recebeu poder para ser feito filho de Deus. Uma pequena cópia com poder do Espírito que habita em você. Atos 1:8, leia. Então nessa manhã tome posse da sua herança, tome posse de quem você é filho. Em Romanos 8:14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito e os filhos do diabo são guiados pela sua carnalidade e por demônios. Então faça o teste com você. Você consegue viver na prática do pecado? Filho do diabo. Você consegue viver na prática da mentira? Filho do diabo. Você guarda ódio e amargura no seu coração? Filho do diabo. E os filhos de Deus? Perdoa. Os filhos de Deus, ele peca, mas não vive na prática do pecado. Até o fim, o dia da volta de Jesus e da sua morte, você está num processo. E esse processo só termina com a sua morte ou com o seu arrebatamento. A maior honra que uma pessoa pode ter é ser filho de Deus. E hoje essa honra, para muitos, não vale nada. Porque como filhos do diabo que eram, voltam a ser filhos do diabo. Voltam a praticar as coisas que foram libertos. E dentro da própria igreja, incentivado por muitos pastores que pregam mentira nos púlpitos, e levam essas pessoas a se transformar de novo em filho do diabo. Toda coisa ruim seja tirada da sua vida. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis ou não extingais o Espírito. Ele vai embora. Tem uma promessa de um reino. Tem uma promessa de um mundo vindouro. Tem a promessa de uma Jerusalém celestial. Tem a promessa de morar no paraíso. Tem a promessa da eternidade. O seu chamado é filho de Deus. Todo ser humano que nasce, o desejo do coração de Deus é que ele faça a melhor escolha
Jesus. Isso está em 1 Timóteo 2,4. Mas Deus também colocou em nós o Espírito para que nós pudéssemos ser embaixadores, representantes do reino dele e tirar essas pessoas das trevas. Do seu interior, quando você prega a palavra, se você tem o Espírito, flui rio de água viva. Leia João 7, 37 e 38. Quem tem Jesus, do interior dele, flui rios de água viva. O salmista engrandece o nome de Deus e traz revelações sobre o mundo vindouro e sobre a nossa posição no reino. No Salmo 83, é o que acontece hoje com Israel. Os inimigos travam, olha o verso 4. Vamos riscá-lo dentre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Você sabe que dia que isso vai acontecer? Nunca. Leia Isaías 43, leia do 8 ao 12. Eles são testemunhas. Nunca ninguém vai varrer Israel do mapa, porque o Deus de Israel é o seu Deus, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, como diz a luta, esse novo império que está formando, ele está matando os cristãos. Abandone o pecado hoje, abandone a posição que você se encontra de inércia, porque o diabo tem matado muitos e muitos jovens têm ido por esse caminho. Aprenda com os salmos. O Senhor é o juiz de toda a terra. Jesus é rei, é Senhor. E ele vai voltar e vai julgar vivos e vai julgar mortos. Vai julgar as nações. Então hoje você está debaixo da graça. Vai e não peques mais. Esses dois primeiros salmos, salmos de Asaf. E o outro dos filhos de Corá. E ele escreve esse salmo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha que coisa linda. E no verso 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Olha só, vão indo de força em força. Salmo lindo, pois um dia os teus átrios valem mais do que 1000. Olha que coisa linda. O Senhor Deus é o sol, é escudo, é a graça, é a glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Feliz é o homem que confia nele. Lindo esse salmo. Melhor hoje você está no centro da vontade de Deus. Pastor, eu estou doente. Você está no centro da vontade de Deus. Então Deus está contigo. Pastor, eu passo a vida aqui. Eu tenho muita dificuldade, mas Deus não deixa faltar nada para mim. Eu estou no centro da vontade dele. Glória a Deus, você é próspero. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Você está comendo e vestindo e ele não vai deixar faltar nada para você. Pastor, eu estou numa fornalha. Eu estou sendo acusado injustamente. Estão me perseguindo no meu serviço por causa de Jesus. Se você estiver sendo perseguido por causa do nome dele, grande é o seu galardão no céu. Pensa nisso. Melhor é um dia na presença de Deus do que 1000 fora dele. Eu quero usá-los em benefício do meu irmão. Pensa nisso. Aquele que estando nele não der fruto, você vai ser cortado fora. Você não dá fruto. Você está plantado no terreno santo, nos átrios de Deus, na casa dele, e não dá nenhum fruto. Você não tem amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, bondade, alegria. Pastor, eu tenho algum desses. Glória a Deus, você está dando fruto. E Deus vai promover os outros. Na realidade, não é os frutos, é o fruto do Espírito, que tem vários gomos. Pastor, eu não sei qual que é o meu dom ainda. Eu sou novo na fé, eu sou velho na fé, mas sempre pastores falaram, vem para a igreja, senta aí, faz isso e vai embora. Mas nunca me falaram para buscar o dom de Deus. Pensa nisso, João 15. Aquele que estando nele não der fruto, ele corta fora. Às vezes seu dom é o sorriso. Você levanta de manhã sorrindo, entra no ônibus sorrindo, dá bom dia. Fala, Jesus te ama.
Você é uma pessoa que as pessoas veem em você o rosto de Jesus. Às vezes seu dom, você é rico, você ajuda pobre, viúva, necessitado. Você não é um pregador, mas você prega através das suas obras. Riqueza não é pecado, avareza é pecado. Você pode abençoar muitas vidas também, ouvindo as pessoas, aconselhando as pessoas, abraçando as pessoas. Você pode abençoar muitas vidas, indo no hospital orar. Fala para Deus: Deus, eu não quero passar um dia sem poder abençoar alguém. E às vezes o abençoar é ligar, é escutar, é ouvir, é abraçar, é chorar junto, é rir junto, é carregar o fardo junto. E muitos não aparecem para ninguém. São intercessores que estão batendo o joelho, mas aparecem para Deus, e o galardão deles é grande. Muitos estão hoje cuidando de pobre, viúva, necessitado, órfão. Ninguém sabe, mas Deus sabe, e o galardão dele é grande. Amontoe o seu tesouro no céu, porque ninguém sabe o dia da partida. Se vai ser hoje, amanhã, se vai ser daqui a 5 minutos, se vai ser daqui a 10 anos, 20, 30, ninguém sabe. Deus sabe. Não chegue lá de mãos vazias, não chegue lá com o coração cheio de ódio. Seja uma bênção nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.